Oi todo mundo, eu sou a Estela e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como ler mais. Então eu recebi algumas sugestões de vídeos. Entre elas eu recebi a sugestão de gravar um vídeo falando como conciliar a leitura com o trabalho, a faculdade, os afazeres de casa, enfim. Então, entre uma série de vídeos que eu vou fazer sobre dicas para leitores e para quem quer se tornar um leitor, eu resolvi gravar esse vídeo dando algumas dicas para quem já é leitor, dicas que eu usei para poder ler mais. Lembrando que a leitura não é uma competição. Muitas pessoas que têm o hábito de ler querem ler mais livros, mais títulos, mais páginas por dia. Então as pessoas vão tentando descobrir os seus métodos de leitura. Então no vídeo de hoje eu vou compartilhar os meus. Quais foram os métodos que eu usei para ler mais. A primeira dica que eu dou é que você separe o maior livro que você quer ler naquele mês no mês inteiro, para você ler ele o mês inteiro. Por quê? Porque às vezes quando você pega um livro grande para ler, e para algumas pessoas um livro de 500 páginas já é um livro grande, né? Então já dá aquela desanimada, a pessoa não quer ler aquele livro naquele momento, apesar de querer muito ler aquele título. Então essa dica é muito boa para quem quer ler livros maiores, só que não tem coragem de enfrentar, ficar ali lendo só aquele livro grande. Então, o maior livro que você quer ler aquele mês, separa ele por mês inteiro. Então, se o mês tem 30 dias, pega essas 500 páginas, 600, 700, quantas páginas tiver, e divide por 30. Cada dia você lê aquela meta, né, que eu chamo de meta. Cada dia você lê aquela meta do dia. Dessa forma, no final do mês você vai ter lido aquele livro grande e ainda assim não vai ter deixado de ler outros livros menores, porque aquele livro grande você leu em pequenas partes, por períodos curtos por dia. Isso ajuda muito a você não ter medo dos livros grandes. Então, para quem já é leitor, isso é uma coisa muito boa, porque às vezes a pessoa tem medo de ler um livro grande porque pensa, para que eu vou ler um livro de 600 páginas se eu posso ler 2 de 300? Então, usando esse método, digamos assim, você consegue ler o livro de 600 páginas e também ler os 2 livros de 300 páginas, porque você vai ler um pouquinho do livro grande todo dia e o resto do tempo que você vai ler aquele dia você pode ler outros livros. Quero pedir desculpa pelo barulho porque tá trovejando aqui. Nessa dica, eu acabei já dando outra dica, que é a dica de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Tem muita gente que não gosta, que confunde as histórias, mas quando se torna um hábito, ler mais de um livro ao mesmo tempo, você não confunde mais as histórias. Então, por exemplo, atualmente eu estou lendo Morro dos Ventos Vivantes, Duna, Crime e Castigo e Os Miseráveis. Então, assim, não tem como confundir as histórias deles. São personagens muito diferentes, são contextos diferentes, países diferentes, né? No caso do Duna, planetas diferentes. Então, quando se torna um hábito ler mais de um livro ao mesmo tempo, você não precisa ler 4 livros ao mesmo tempo, você pode ler 2. Então, por exemplo, tá lendo o grande, que você vai ler o mês inteiro. Vamos supor que você vai ler 20 páginas por dia do grande. E o pequeno, vamos supor, de 300 páginas. Você pode ir lendo 2 por vez. Aí quando você acabar o pequeno, você vai pro próximo, enquanto você continua lendo aquele grande lá. Então, quando você lê mais de um livro ao mesmo tempo, você consegue ler mais. Então, para quem quer ler muita coisa e acha que não tem tempo de ler tudo que quer ler mais de um livro ao mesmo tempo pode ser a única solução, a não ser que você queira ler um livro a cada 2 dias, e isso sim pode implicar em uma leitura que você vai se confundir, uma leitura que você vai esquecer a história com facilidade. Quanto mais rápido você lê, mais rápido você se desapega daquela história. Tem muita gente que cria um vínculo com o personagem, mas ainda assim é muito fácil esquecer os detalhes de uma história que você leu muito rápido. Inclusive eu fiz um post sobre isso no meu Instagram, é @luz_literatura, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quer ler o post que eu escrevi só sobre ler livros grandes enquanto você lê livros menores ao mesmo tempo. A próxima dica é que você leia com companhia. Caso você não tenha alguém para ler com você, caso você não tenha um parente leitor, um amigo leitor,
E mesmo se você tiver, existem na internet vários vídeos e várias lives de sprints de leitura. Essas lives são pessoas que se conectam na plataforma, numa plataforma de stream, de repente, ou aqui mesmo no YouTube. A pessoa, ou mais de uma pessoa, faz essa live e ela conversa com as pessoas que estão lendo com ela por uns 15 minutos e aí define um tempo de leitura, vamos supor meia hora. Então, quando começa esse tempo de leitura, normalmente tem um cronômetro na tela ou fica na tela indicando a hora que acaba o tempo de leitura. Enquanto isso, a pessoa está ainda no webcam lendo junto com você. E aí, quando acaba o tempo de leitura, ela conversa mais um pouco e aí volta para a leitura. Então, esses sprints de leitura são ótimos para as pessoas terem companhia de leitura. Então, de repente, a leitura não precisa ser uma tarefa solitária, né? Apesar de muitas pessoas gostarem de ler sozinha, para quem gostaria de ler com companhia, é uma coisa que incentiva, porque você vê outra pessoa lendo com você, você está com um cronômetro ali, então fica mais difícil de você distrair, porque você sabe que você vai ter o tempo de distração depois. Então os sprints de leitura me ajudaram muito a ler mais, assim, quando eu quero ler e eu estou um pouco dispersa, eu coloco o sprint de leitura e o tempo voa, eu leio muito mais rápido, mais concentrada com os sprints de leitura. A próxima dica também vale para aquelas pessoas que vão aceitar a dica de ler mais de um livro ao mesmo tempo, que são os audiobooks. Você não precisa ler todos os livros em audiobook. Você pode estar lendo um livro físico, um livro em e-book e um livro em audiobook ao mesmo tempo, né? Isso também já é uma outra dica que eu ia dar, que é ler em plataformas diferentes, né? Quem tem Kindle, um e-book e um livro físico ao mesmo tempo. Quem for se adaptar ao audiobook, um audiobook, um e-book e um livro físico ao mesmo tempo. Isso já ajuda a não confundir e também a você ter uma organização de quais livros você está lendo atualmente. Além de que às vezes as pessoas leem mais rápido com o e-book, mais rápido com o audiobook, mais rápido com o livro físico. Então você misturando essas plataformas de leitura, você consegue manter um ritmo bom de leitura, mesmo utilizando aquela plataforma que você lê mais lentamente. Por exemplo, eu leio mais rápido no Kindle, no e-book. Mas ainda assim eu leio o livro físico, então eu tô sempre lendo um livro no Kindle, um livro físico, e dessa forma eu não tenho problema em, por exemplo, pegar um livro e falar, eu vou pegar o e-book desse mesmo livro físico que eu tenho, porque eu sei que eu vou ler mais rápido. Porque apesar de eu estar gastando aquele tempo lendo o livro físico, eu estou lendo outro livro no e-book. Então você não deixa de ter as duas experiências, e ainda por cima ao mesmo tempo. Voltando a falar do audiobook, o audiobook ele pode ser muito bom para aquelas pessoas que são muito atarefadas. Então, de repente, você passa muito tempo no trânsito, ou você faz faxina na sua casa, ou você às vezes chega muito tarde em casa e não está com disposição para pegar um livro, acender a luz, colocar o óculos e começar a ler. O audiobook você pode escutar enquanto você faz outras coisas. Então, de repente, varrer a casa, ou tá no trem, ou tá dirigindo, coloca no rádio. Você vai escutando o audiobook enquanto você tá fazendo outras coisas, ou quando você está cansado demais para ficar ali cansando a vista para ler. Então, o audiobook ele pode ser um grande aliado para aquelas pessoas que querem ler vários títulos, mas não tem o tempo necessário, ou às vezes até à disposição, porque trabalha o dia inteiro, estuda o dia inteiro, enfim. A próxima dica é sobre abandonar livros. Então essa é uma dica muito boa, porque assim, muitas vezes a gente pega um livro que a gente não tá gostando tanto assim, e a gente vai diminuindo o ritmo de leitura cada vez mais, porque aquele livro não nos dá vontade de ler. Então, de repente, você tá lendo um livro, tá demorando muito tempo para ler aquele livro, mas você não quer largar aquele livro, e isso vai te impedindo de ler outros que você pode gostar. Então, você abandonar livros que você não está gostando te dá a oportunidade de ler livros que você vai gostar, que você pode gostar. Então, é uma coisa que aos poucos a gente vai se acostumando, né? Eu, por exemplo, não gosto de abandonar livro, mas às vezes eu passo um mês inteiro lendo um livro porque aquele livro eu não aguento mais, sabe? Então, é muito bom a gente abandonar livros para dar oportunidade para aqueles livros que a gente pode vir
a gostar muito. Alternar gêneros também é uma dica muito importante para quem não está acostumado a ler mais de um livro ao mesmo tempo e para quem não está acostumado a ler um livro atrás do outro. De repente você pensa, eu não quero ler um livro ao mesmo tempo porque eu leio muito romance, eu posso confundir os personagens, então lê um romance e uma ficção. Lê um romance e uma biografia. Um romance, eu quero dizer romance romântico. Você pode ir alternando o romance com outro gênero. Dessa forma você não vai se sentir confusa. Você tá lendo, por exemplo, Orgulho e Preconceito e tá lendo ao mesmo tempo Eu, Robô. É muito difícil você confundir os personagens, confundir as histórias. A próxima dica é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que são as leituras coletivas. Leituras coletivas são aquelas leituras organizadas por alguém ou por algum grupo, em que as pessoas formam um tipo de equipe, pode ser através de um grupo no Telegram, ou uma plataforma do Catarse, do Padrim, até mesmo aqui do YouTube. E as pessoas leem o mesmo livro durante aquele mês, aquela semana, depende. As leituras coletivas que eu participo são mensais. Então a pessoa lê aquele livro durante aquele mês, junto com as outras, e elas se reúnem mais de uma vez por mês, ou só no final do mês, para discutir aquele livro que elas leram, como se fosse um clube do livro. Então são ótimas formas também de você conciliar outros livros, né? Porque enquanto você participa de uma leitura coletiva, você está lendo outros livros por conta própria. E é muito bom porque isso já junta com aquela dica de ler com companhia, né? Com os sprints de leitura. Porque uma leitura conjunta, você está lendo em conjunto, você está tendo companhia para falar sobre aquele livro, para ler aquele livro. Então é muito bacana, é um grande incentivo à leitura. Para quem gosta de um incentivo também para ler mais, existem as maratonas literárias. Então, acabou de acabar a maratona literária de verão, que aconteceu com uma parceria de alguns canais no YouTube. Então aí os 3 canais do YouTube fizeram essa maratona literária de verão em que incentivavam a leitura de vários livros durante aquele período. Então, o intuito da maratona é que você dedique aquele tempo da maratona, então de repente 2 semanas, um mês, para que você leia mais do que você costuma ler. Então, quem participou da maratona literária de verão teve lá uma TBR para você se inspirar com vários temas para você escolher um livro. Então, de repente, o primeiro livro publicado pelo seu autor favorito, um tema, um exemplo de tema. Aí você separa lá aquele livro para você colocar na sua TBR. Para quem não sabe o que é TBR, é uma sigla para a frase to be read, que significa a ser lido, né? Então é uma lista de livros a serem lidos. Eu costumo fazer TBR todos os meses, né? Eu separo pelo menos 4 livros para ler naquele mês, porque eu gosto de saber o que eu vou ler, eu não gosto de decidir na hora. Tem gente que gosta de decidir na hora o que vai ler. E aí você, nas maratonas, você monta a sua TBR e se desafia a ler todos aqueles livros durante aquele período. Não é uma coisa saudável de você fazer sempre, mas de vez em quando, se você quer um incentivo, participar dessas maratonas pode ser muito bom. Porque além de ler em conjunto, porque tem várias lives dessas maratonas, você ainda tem aí o seu desafio interno de ler todos aqueles livros durante aquele tempo. Eu gosto mais das maratonas temáticas. Por exemplo, a maratona literária de Halloween, que eu participei no passado. Eu fiz uma TBR modesta com 4 livros com a temática de Halloween e eu me desafiei a ler aqueles livros em outubro. Eu li, não teve dificuldade nenhuma, eu coloquei uma meta real, porque eu sei que a minha média de leitura são de 4 livros por mês. Então eu escolhi 4 livros e me desafiei a ler todos aqueles livros durante aquele tempo de Halloween. Eles eram temáticos de Halloween, então eu gosto muito de entrar no clima da maratona. A última dica que eu dou nesse vídeo é que você use aplicativos de leitura. E esses aplicativos podem ser tanto o Forest quanto o Study Bunny. Eu sei que existem muitos outros aplicativos para você controlar os seus hábitos. Então, você pode usá-los para controlar o seu hábito de leitura. Eu uso o aplicativo Study Bunny. Então, sempre que eu vou ler, eu separo aquele momento ali para eu ler. Vou falar um pouco mais sobre isso no meu vídeo de como criar o hábito de ler, mas quando eu vou no meu momentinho de ler, eu inicio o meu Study Bunny para ele começar a contar o tempo. Isso vale para o Forest, por exemplo. Você inicia o seu cronômetro no Forest, deixa eu contar o tempo que eu estiver lendo, depois eu interrompo lá, ganho os prêmios que esses aplicativos dão
E vou fazendo isso durante o mês inteiro. Você consegue ver a partir do seu rastreador, né, que existe nesses aplicativos, o tempo que você leu, os dias que você não leu. Então é muito bom esses aplicativos para você ter um controle do seu próprio hábito. Se você quer ler mais, se você está vendo esse vídeo porque você quer ler mais, essa é uma forma de você monitorar o seu avanço, sua progressão. Eu estou lendo mais do que eu li mês passado, você consegue ver. Eu estou lendo mais essa semana do que eu li semana passada, você consegue ver isso nesses aplicativos. Então eu gosto muito de usar para ter uma noção. Eu li mais dias do que eu li mês passado, ou esse mês eu li mais dias do que eu não li, né? Teve mais dias que eu li do que os dias que eu não li. Esses aplicativos são bons para você poder rastrear o seu próprio hábito de leitura. Então essas foram as dicas, eu espero que tenham sido úteis, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima!